Se você fosse presidente da República, o que faria de diferente? O feminismo quer criminalizar o homem, né? Não quer que a mulher se vincule ao homem, quer destruir a família. Não sendo vermelha, né, a gente já vê que são os valores daquilo que a gente deveria ter, que é o valor dos princípios. Muitas mulheres acham o senhor machista. Se você pudesse ser uma pessoa do sexo oposto por um dia, qual seria a primeira coisa que faria? Os 3 fatores interessantes sobre você. Bom, com certeza não ficaria com um homem. Acho que eu seria lésbica. Valor Entrevista dando início a mais um vídeo hoje com presença ilustre aqui no estúdio, direto da cidade de Criciúma, deputado estadual pelo PSL, Gessé Lopes. Estamos juntos aqui, é um prazer te receber, seja bem-vindo ao Valor Entrevista para essa resenha que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar bastante. Prazer é meu estar aqui, poder conversar com vocês, já vi que tem umas perguntas bem boas aí pra gente responder. A galera sentou o dedo aqui nas perguntas. Não, eu gosto porque tudo que eu faço na Assembleia, tudo que eu defendo é com muita convicção. Então eu não fujo de pergunta e gosto de responder e de falar sobre tudo que eu faço, fiz, voto e debato e denuncio na Assembleia Legislativa. Então estou aqui para responder qualquer pergunta. Cara, você é faixa preta de jiu-jitsu e também dentista de profissão, é isso? Sou faixa preta de karatê. Fiz karatê até meus 12 anos. Aí depois, lá pelos 17, comecei a praticar jiu-jitsu e fiz até os 34 anos. De 2004 a 2013, 14, por ali eu dei aula como hobby, mas a minha formação é dentista, sou cirurgião dentista. Sempre gostou dessa profissão de dentista, cara? Olha, a minha família toda é dentista. Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, até minhas 2 irmãs mais novas são. Então foi por influência do meu pai. Ele já tinha estrutura, tinha as clínicas, né, uma rede de clínicas. Em Criciúma? Em Criciúma, na região ali. Então, fui influenciado. Você nasceu lá? Nasci lá. Mas eu gosto de atuar, gostava de atuar como dentista. Foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Aproveitar e mandar um abraço lá para a galera de Criciúma, nossos seguidores. Temos seguidores lá também, tá? Estamos aí praticamente todo o estado. A minha família ela é de Florianópolis, eu sou natural de Criciúma e hoje eu moro em Forquilinha, que é uma cidade vizinha. Sim. Deputado, muito obrigado mais uma vez, é um prazer realmente de coração te receber. Quais são os 3 fatores interessantes sobre você? Ixi, Maria, eu não gosto muito de falar de mim, eu acho que eu deixo isso a critério das pessoas, mas se tiver que falar as principais qualidades, as 3, enquanto parlamentar, autenticidade. Sim. Eu sou um cara autêntico, aquilo que vocês veem eu falando em entrevista, vestindo, aquilo que vocês veem eu falando na Assembleia, tudo é muito autêntico. Eu acredito naquilo. Pode não concordar, mas eu acredito naquilo. Transparência. Sou um cara muito transparente. Não tenho problema na minha vida pregressa, não tenho problema enquanto legislador. E sou um cara transparente, falo de tudo, transpareço tudo, inclusive as minhas próprias opiniões. Sim. E honestidade. Eu sou um cara que me considero muito honesto. Vamos por esse caminho. Quais são os principais acontecimentos da sua vida que fizeram você ser quem você é hoje, cara? Tu diz hoje como político? Como político, como profissional também? Bom, como eu sempre relaciono nossas heranças, nossa herança moral aos meus pais, né? Não tem como ser diferente. Então, eu acredito, eu devo muito aos ensinamentos que eu recebi dos meus pais, né? Então, isso com certeza. Profissionalmente, também meus pais, porque fui influenciado, quando eu tinha 18 anos, 17,
Você tá com Eu que não idade tinha, hoje? tenho 39. Entendi. E então eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, não sabia que tipo de vestibular eu queria, não tinha certeza. Então um dia eu cheguei, falei com meu pai, pai, eu não sei o que que eu quero ainda, vamos fazer um cursinho aí mais um ano e depois eu vou pensando. Ah, não, tá, tudo bem. Ele foi lá, me inscreveu em três cursos vestibulares, tá aí. Aí fui ver todos eles odontologia. Só mudava a faculdade. Aí eu fui lá, fiz a prova nas 3, passei em 2 delas. E aí fui pro Rio Grande do Sul, lá onde o meu irmão também já cursava odontologia. E aí deu certo. Aí aceitei e fui. Profissão bonita, né, cara? Olha, eu gosto. Eu aprendi a gostar, né? Eu não era um sonho, pra falar a verdade, não era um sonho, assim, eu quero ser dentista. Foi uma oportunidade que meu pai me deu, minha família pôde me dar. Eles já eram dentistas, isso facilitou bastante, né? Porque é muito difícil tu entrar no mercado de trabalho do nada, do zero, assim, né? Então eu não posso reclamar e meus pais puderam me proporcionar esse pontapé inicial. Assim. Então, legal. Agora, me responde aqui, aproveitar a lente aí do canal Valor Entrevista. Qual foi o motivo que te levou para a política? Jair Messias Bolsonaro. Mas em 2013, mais ou menos, eu me lembro muito bem, eu não gostava de política. Meu voto era do meu pai. Eu acho que isso é um erro que a gente comete, mas eu nunca gostei de política porque eu nunca me senti representado, assim. Eu via, né, esse clichê, aquela coisa assim, o político só mudava a figura, mas era a mesma coisa, todos eram as mesmas coisas, era o mesmo papo. Eu não gostava de assistir. Tudo um enfeite. Eu não gostava de assistir horário político, nada fazia eu crer na política. Mas isso é um erro, eu acho que as pessoas devem se envolver, mas também naquela época estava começando as redes sociais a crescer, né? Então as informações outras informações que não chegavam pela mídia tradicional estavam chegando às pessoas. Então é um erro que eu cometi que eu acho que as pessoas não devem cometer, não ter essa divergência tão grande com a política. Tem que se envolver sim, tem que estar ali, tem que conhecer. Afinal de contas, ela muda a vida das pessoas. Seja pro bem, seja pro mal. Sim. Então a gente tem que, enquanto povo, fiscalizar o que está acontecendo. Então chegou um dia, eu estava em 2013, no verão, para ser rápido. Meu irmão, eu estava numa rede, meu irmão estava em outra rede, lá na praia. E eu escutei ele abrindo um vídeo de um cara falando assim, em 6 minutos... tudo que eu estava enxergando na sociedade, e ele falou em 6 minutos, com muita convicção, aquilo que eu entendia certo. Tu te identificou. Aí eu assim, caraca, que Deus, Juliano, quem é esse cara aí? Acho que é um deputado lá do Rio de Janeiro, um cara maluco lá. Eu disse, manda esse vídeo pra mim. Aí ele mandou, e era o vídeo muito famoso do Jair Bolsonaro. Sim. Que ele fala do presídio de Pedrinhas, que ele fala das cotas raciais, que ele fala do homossexualismo. Em 6 minutos ele contextualiza. E ele, naquele momento, ele era candidato a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, né? Então foi muito legal aquilo ali, abriu assim, eu penso isso aqui, cara. A gente via a sociedade fechada naquele tipo de opinião e que e se tu divergisse daquilo, tu era considerado um cara fora da bolha, né? Então era difícil de tu tratar. E, aí chega um deputado federal e fala aquilo que eu sempre... mas é isso aí mesmo, cara. Uhum. Se tu não matar, tu não estuprar, tu não vai pra lá. Se tu tá reclamando que a cadeia tá ruim. E, aquilo ali que precisava a gente acordar a sociedade, né? Parecia que a gente tava dormindo, assim, sei lá, que a gente não vivia mais a realidade. E, aquilo ali eu gostei muito. A partir dali, naquele dia eu saí, eu larguei aquele vídeo, pesquisei, o nome dele nas redes sociais, era Orkut na época, eu fui lá, curti a página dele no Orkut, não tinha Facebook ainda. E no YouTube, em 2 semanas, eu vi todos os poucos materiais que tinha dele lá, não tinha muita coisa. Então eu assisti tudo que tinha dele lá, passei a ser um seguidor. E aí de lá pra cá eu comecei a entender em que perfil ele se encaixava na política, que era um perfil diferente, ele não poderia ser um centrão, não poderia ser um cara de esquerda, socialista, tinha algum perfil.
a gente foi entendendo que ele era né, com o tempo foi se construindo uma direita, porque não tinha direita no Brasil, né, assim, constituída, né? Inclusive parecia ser crime tu dizer que era de direita, né? É. E aí, E feio. e feio, né, enfim. Aí foi se construindo, então a gente foi... Aí começou uma bola de neve, começou a crescer esse movimento dele, né? E sabe como é que foi e o que acabou acontecendo. Mas eu cheguei lá por isso, então... Eu me tornei uma espécie de liderança natural lá, sem querer, nunca foi minha intenção. Por quê? Foi chegando perto da eleição, eu fui fazendo campanha para ele. Tu foi te posicionando. Rede social, conversando com amigos, conversando com o paciente, usava a camiseta do Bolsonaro, eu usava a clínica para promover o Bolsonaro, eu fazia camiseta adesivo a preço de custo e as pessoas iam lá comprar para ter. Então pegava o dinheiro e fazia mais. Para as pessoas terem. Então depois eu organizei o outdoor, então eu fazia vaquinha, tinha mais de 200 pessoas contribuindo, e eu me comprometi em fazer os outdoor e botar, prestar conta. Então aí quando chegou lá, ele foi para o PSL, um partido pequeno, um projeto que nenhum político tradicional acreditava, porque foram convidados políticos tradicionais para participar do PSL, mas ninguém acreditava, todo mundo ria do Lucas Esmeraldino, que era o presidente. E eu me lembro que ele estava atrás de ele, falava assim, a gente conversou com fulano, ciclano, nem vou falar nomes aqui para não queimar, mas eu sei quem naquela época não aceitou. E que se aceitasse teria explodido em voto. Sim. Tanto é que os únicos dois que eram candidatos, que eram políticos e que foram candidatos pelo PSL foram os dois mais votados do partido, porque já tinha uma estrutura, tinha uma, né? Que é o Daniel Freitas, a federal, ficou em segundo mais votado do estado e o mais votado do partido, e o Alba, que foi o mais votado do estado, a estadual. Então os dois únicos que eram vereadores que acreditaram. Que acreditaram foram aí. E os outros todos, como eu, eram desconhecidos. Então, por isso hoje eu entrei, né, para ajudar, para colaborar. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar. A tua base política está em E a gente acabou chegando porque o projeto deu muito certo. Botou 6 deputados, isso é inimaginável, né? Numa situação normal, né? A minha base é de Criciúma porque eu sou de lá, natural, né? Dei aula de jiu-jitsu lá, a clínica do pai. Querendo ou não, a gente, como dentista, a rotatividade de paciente é grande, a minha família é grande. Mais de 30 mil votos te surpreendeu, cara? Ah, com certeza. Como é que foi tua campanha? Minha campanha foi bem singela. Pé no chão? Pé no chão, singela, e não quem era não o foi nada burguês, não foi nada... Não. Inclusive, a minha única... Além do bolsonarismo, né? A minha pauta principal era o desapego dos privilégios. Esse era o que estava no meu flyer, né? Que eu chegasse lá, eu ia abrir mão dos privilégios. É isso que eu faço, é uma das minhas bandeiras. Então isso foi o que me deu uma alavanca a mais dentre os outros, que eram nós todos iguais, né? Então o que fez eu chegar um pouquinho mais? O que fez os outros chegarem mais? Quem que fez os que chegaram e o que eles tinham a mais dos outros? Porque nós éramos todos iguais. Sim. Primeiro uma família mais tradicional, como eu, por exemplo, né? Tá numa cidade que era um pouco maior, tinha né? Ou um pouquinho mais de dinheiro para investir, porque não tinha ninguém rico, né? E também a minha pauta do desapego dos privilégios. Muita gente pagou para ver. Eu vou votar nesse cara aqui para ver se ele vai fazer isso mesmo. Sim. E tinha gente, tá guardado ainda. Pô, tá guardado, né? E até hoje essas pessoas... Recentemente tu anunciou que economizou já mais de 3 milhões, é isso, né? Deixei de usar os recursos ali e já bateu essa marca de 3 milhões. Né? Então, a gente vê que é bastante... E assim, eu sempre falo, eu não deixo de fazer nada do que eu tenho que fazer por conta disso. Isso não me prejudica no trabalho. Inclusive, é só mensurar. O que um deputado que mais gasta faz e fez comigo que não gasta? Mensura. Minha participação na Assembleia. Quantas vezes eu já fui para o plenário, quantas vezes eu me coloco à disposição para debater um assunto, quantos projetos a gente já procurou, projetos bons, né? Porque não é fazer um monte de quantidade e fazer projetos bons. Você é acessível. Muito acessível, né? O meu telefone é o mesmo desde a campanha e é público, eu que respondo. E lá na Assembleia Legislativa eu não marco horário.
As pessoas querem marcação, é só aparecer lá que eu atendo. Essa aparecer lá que você atende deu uma treta aí, mas a gente já vai falar dessa treta no nosso segundo bloco. Não saia daí, já voltamos. Deputado Gessé Lopes aqui no estúdio do Valor Entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o deputado Gessé Lopes e a gente estava conversando aqui no finalzinho do nosso primeiro bloco. Ele estava falando que o gabinete dele é aberto e ele recebe as pessoas sem hora marcada. E isso aí deu um problema sério que a gente vai abordar a partir de agora. Você recebeu o marido da Maria. Da Dona Maria? Que dá nome à Lei Maria da Penha. E aí repercutiu bastante. Qual foi o papo que vocês tiveram? Para mim isso não foi um problema, né? Na verdade, problematizaram a visita do senhor Marco lá no gabinete. É interessante o seguinte, as pessoas, muitos me questionaram, né, assim, a militância. Não existe justificativa para ele ter dado um tiro na Maria da Penha, né? Para ele ter batido nela, para ele ser o que ele foi. Não, na verdade, não houve uma justificativa por parte dele. Na verdade, a justificativa é que ele não fez isso. Uhum. Ele foi criminalizado por algo que ele não fez. Essa é a justificativa dele. E, logicamente, ele foi lá no meu gabinete, eu realmente não conhecia. Ele entrou pela porta da frente da Assembleia Legislativa, ele não é nenhum procurado pela polícia e que já pagou pelo seu crime. Uhum. E, acima disso tudo, ele não é um Fernandinho Beiramar, aquele que jogou o Nardone, que foi um fato consumado. Não é um Lázaro, né, que matou a família inteira. O que eu quero dizer com isso? É que quem conhece o caso sabe que é um caso bem complexo. Delicado. Porque o que a gente pensa da Maria da Penha quando a gente fala? É uma mulher que apanhava do marido, mulher que era maltratada, que ela ia ter uma matar ela eletrocutada e que chegou a ponto de dar um tiro nas costas dela e deixar ela paraplégica. Tu só ouve falar isso aí, então tu acha que um cara é um monstro, como é que tu vai apoiar? Mas aí quando tu vai ver o caso, tu vai estudar a fundo, né? Porque isso que hoje que vendem, inclusive ela mesma vende esse cenário que eu falei, tu vê que não é bem assim. Então, deu para atender ele porque tem coisas que é relevante se ressaltar sobre o caso. Não estou aqui dizendo se ele fez ou não fez. Mas vou deixar aqui detalhes importantes sobre o caso que as pessoas não conhecem. Já dei entrevista sobre o assunto e aí as pessoas ficam em silêncio. Inclusive, já mandei isso para senhoritas de rede estadual. Mandei para ela a minha entrevista falando sobre esse assunto e eles estão tudo quietinho. Ninguém fala mais nada para me criticar quando eu falo os detalhes do processo. Então é o seguinte, tu sabia que ele nunca bateu na Maria da Penha? Você sabia que ele nunca deu um tapa na Maria da Penha? Tenho certeza que isso aí é uma novidade para muita gente. E, inclusive, ela fala numa entrevista com o Fábio Pochá. Pode acessar no YouTube ali e vocês vão ver que ela fala com todas as palavras. As agressões não eram físicas, as agressões eram psicológicas. Sim. Aí o Fábio já pergunta para ela, mas como é que eram essas agressões? Ela me dizia que ele era grosso, que a culpa era sempre minha. Pô, mas isso aí são atritos pode ser atritos normal de qualquer casal. Sim. Porque é o convívio entre as pessoas que sempre gera algum conflito, porque as pessoas não são iguais, né? Sempre vai ter. Eu com a minha esposa também tenho as indiferenças que a gente resolve. Mas isso não é uma agressão psicológica, né? Isso é muito relativo. Mas o que se pode pensar? Porra, o cara acordou um dia de madrugada, nunca bateu na mulher e resolveu dar um tiro nela? Por quê, né? Porque geralmente, se tu perguntar para um policial que acompanha casos assim, que existe muito mesmo, realmente, que mulheres que são agredidas pelo marido, que ninguém dá um tiro na mulher de um dia para o outro. Já vem acontecendo vários casos, vários relatos, abate, apanha, né? Enfim, já é assim. Então é um caso diferente, né? Então tu vê assim, de repente ele acordou e deu um tiro nela. Mas tu sabia que no dia que ela levou um tiro nas costas, ele também levou um tiro no ombro? Tu sabia? Não sabia disso. Ele também levou um tiro no ombro. Por quê? No inquérito policial, aí é um inquérito, a polícia foi na casa, no dia do acontecido, foi na casa do casal e
foi constatado pela polícia que houve um assalto à mão armada dentro da casa, que ele entrou em luta corporal, isso está lá no inquérito, eu li, que ele entrou em luta corporal com os assaltantes, ele levou um tiro, e ela estava dormindo, levou um tiro nas costas, e ficou paraplégica. Eles fugiram, e é isso. Então, o inquérito policial determinou isso, não é eu que estou falando, é o que o Marco falou. O inquérito policial determinou isso. Ele foi para o hospital, ela foi para o hospital, ela ficou mais tempo porque deu esse problema na coluna, ele preparou toda a casa para ela voltou para casa. Quem que está convicta de que o marido tentou matar, volta para casa? Mas aí que tá, em que momento usaram o nome dela para criar a lei? Já vamos chegar lá. Então assim, ela voltou para casa. Gessé, às vezes dependência, não, ela era independente. Porque em um determinado momento ela se separa dele, já vou chegar lá, e vai para uma casa de parentes. Agora, outros detalhes importantes. Ela diz que quando ela volta para casa, ela encontra uma carta do marido que mostra nessa carta que ele tinha um relacionamento com uma outra mulher. Aí, segundo ele, a partir daquele dia é que ela muda o comportamento. E a partir daquele dia, ela começa a acusá-lo de que aquele cenário de assalto não foi um assalto, foi ele que tentou matar ela para ficar com a amante. É isso que ela começou a desenhar e voltou a denunciar o marido 5 meses, 4 meses, 5 meses depois do ocorrido. E aí começou a ser a história dele contra a história dela, né? A história do inquérito policial contra uma nova história dele. E aí, aí tem alguns fatos bem interessantes, mas o principal dela, hoje tu vê umas entrevistas dela, ela fala assim, ele tentou até me matar eletrocutada, porque depois disso eu ouvi as entrevistas dela, né? E ela diz, aí tu vai ver lá no inquérito e tá escrito lá. Porque quando tu fala assim, tentou matar eletrocutado, o que tu pensa? Que ele botou um choque, que ele torturou alguma coisa, tu imagina isso? Aí tu vai ler o inquérito, sabe qual foi o relato? Tá lá, ela escrevendo o relato dela, ela dizendo, no dia que eu cheguei do meu tratamento médico, da minha fisioterapia, enfim, né, que ela fazia os tratamentos dela, eu cheguei em casa, fui tomar banho, e cheguei dentro eu fui ligar o chuveiro estava dando choque. Eu chamei o Marco, falei que o chuveiro estava dando choque, e o Marco disse que poderia ser um fio terra e que depois ia olhar. E aí, a partir daquele dia, eu decidi nunca mais tomar banho naquele chuveiro porque eu estava com medo de que ele estava querendo me matar eletrocutado. Ou seja, não houve choque. Uma narrativa, né? Houve uma coisa que ela imaginou na cabeça dela. Por que ela não chamou a polícia para ver se não existia uma armação, alguma coisa? Né? Então não tinha nada. Foi uma coisa que ela, né, jogou assim e vendeu. O problema é que hoje ela vende que ele tentou me matar eletrocutado, mas de fato, o que está escrito lá, o relato dela, é isso que eu contei aqui para vocês. Isso é outro fato importante. Outra coisa que é importante, depois eu já vou chegar no porquê que gerou a lei da Maria da Penha. Isso foi em 83, 82. A lei foi em 2000 e pouco, bem depois. Uma coisa importante é que esse caso dela foi para júri popular. E o júri popular decidiu por 4-3 a condenação dele. Ou seja, 3 pessoas achavam que o Marco era inocente. E 4 pessoas acharam que ele era culpado. Por causa de um voto, ele poderia não ser o criminoso que ele se tornou, né? Jessé, mas tu acha que ele não deu tiro? Eu não sei. A história é confusa. Tá? Ele foi por 4-3 ele foi... Ele te disse no gabinete que não deu? Não, ele disse que ele contou... Essa história que ele contou a história que aconteceu, ele contou a história do assalto. Do assalto. Foi isso que aconteceu. Né? É isso que ele conta. E aí aí tem vários detalhes, né? Ele é muito grande, eu estou contando o grosso, né? Sim. Um detalhe muito importante, o que faz eu acreditar mais nele do que nela, é o que eu vou falar agora, que é o que possivelmente veio a vir a ser a lei da Maria da Penha, eles ter homenageado o caso dela. Existia naquela época, inclusive em uma das entrevistas dela que tem no YouTube, em uma delas eles dão até um contexto sobre isso que eu vou falar. Naquela época existia um outro caso
de um marido que deu um tiro na cabeça de uma jornalista, que eu não sei o caso, não conheço, e ele estava sendo absolvido pela justiça. E o Brasil estava sendo, ao mesmo tempo que o Brasil estava sendo criticado pelas organizações de direitos humanos internacional, porque o Brasil ainda não tinha uma lei específica para a defesa de mulher, né? E parece, assim, até isso é o que ele conta, que o caso dele foi utilizado como boi de piranha, sabe o boi que é jogado às piranhas? Ele fala assim, porque o promotor do caso, ele conta vários casos que, assim, que não tá no inquérito, mas que ele conta como foi, assim, como ele era abordado, como parecia que existia essa tendência de incriminar ele, de usar o caso dele, né? E ele conta que o promotor vazava informações que eram sigilosas do caso. E ele vazava para as ONGs de direitos humanos, feminismo. Ele vazava para a imprensa que vazava as informações. Para quê? Para instigar o povo, para instigar as pessoas contra ele, para incriminar ele. E ele acredita que essa motivação da mídia, das ONGs, dos direitos humanos, feministas, fez força e que pode ter influenciado no voto de um desses 4 que votaram contra ele. Então, isso é o que ele acha que pode ter acontecido, e ele acha que isso foi arquitetado pelo promotor e por todo mundo. E aí, por ser um caso complexo, por não ter sido assim um caso banal, como acontece por aí, realmente acontece, de maridos covardes, né? Em Blumenau mesmo, quase toda acontece, semana. E as mulheres precisam, nesse caso, de uma defesa do Estado, com certeza, precisam ser vistas, mas não é o mesmo caso, não é a Maria da Penha. A gente já provei aqui que não é o mesmo caso, é um caso mais complexo. E elas tiveram isso como uma bandeira. Não, ganhamos, conseguimos condenar o cara. Mesmo se ele é culpado ou não, conseguimos. Então isso ficou uma bandeira dos direitos humanos, das feministas. Aí quando chegou lá em 2002, 2003, que eles foram dar o nome a uma lei que, na minha opinião, é válida, Sim. que a Lei Maria da Penha, ela é válida, com algumas ressalvas, que eu também posso falar, eles decidiram homenagear essa vitória. Sim. Né? Essa vitória lá daquele caso onde eles conseguiram, então, condenar a condenação do senhor Marco. Então, eles homenagearam. Por que eu acho que a Lei Maria da Penha ela é boa, ao mesmo tempo que ela precisa de algumas mudanças? A Lei da Maria da Penha, ela basicamente incentiva a mulher a denunciar o marido, porque dá um respaldo para ela, uma defesa, né? Faz a polícia, enfim, o Estado dá uma defesa para ela poder denunciar, porque ela, teoricamente ela tem medo de denunciar o marido. Se ela já apanha tudo, ela vai lá, denuncia e não dá certo, a tendência é ele ficar mais brabo ainda com ela e querer fazer mal a ela. Eu vou só pegar esse gancho rapidinho, porque uma das nossas seguidoras, ela pergunta exatamente isso. Ela fala assim, ó, eu sou a favor de ouvir a versão do homem. E ela percebe, a nossa seguidora, que não há nada de que dê voz aos homens. E aí tu já consegue fazer esse engate. E aí o que eu acho? Aí se encorajou a mulher a denunciar o marido. Né? Isso é muito bom quando realmente há um crime. Quando há um marido que bate na mulher. Também tem as mulheres que batem no marido, mas vamos dizer que o homem, por ser mais forte, isso acaba sendo muito mais covarde, né? Sim. Mas nenhuma agressão, nem por ambas as partes, não é legal, logicamente. E ela precisa ser amparada. Só que a mulher, quando ela está mal intencionada, e existe falsas denúncias, é uma lei que ferra muito com o homem, que ele é inocente. Então precisa ter algum dispositivo que defenda o homem que é acusado de forma que não é verdade. Porque até que ele prove que não é verdade, que ele não estuprou. Tem caso aqui, eu acabei de sair da Polícia Civil e me contou um caso que aconteceu isso, que a mulher denunciou, levou até um vizinho e ele depois provou com conversas no celular que ela estava mentindo. E ela estava dizendo que ele estuprou ela. Aqui em Blumenau, eu acabei de sair da Polícia Civil. Então precisa ter um dispositivo ali que puna a mulher por ter mentido, assim, e severamente. Porque descredibiliza a lei, descredibiliza a mulher que precisa de ajuda. Exato. Né?
E também é uma sacanagem com o homem onde a mulher quer sacanear o cara por algum motivo. Né? Então, precisa só ser revista essa situação. Mas eu não sou contra a lei, nunca. Né? Inclusive, a minha foto, eu botei lá. O que ele falou aqui pra mim é intrigante. O que eu conversei aqui pra você, se tu não conhece, tenho certeza que tu ficou intrigado. Sim. Se tu não conhece, tu ficou intrigado. E se tu não acredita, tu vai ler o inquérito. Então, eu falei isso, apenas isso. Aí deram o título que quiseram, que você é contra a mulher. Você praticamente virou um monstro. Que eu sou contra a mulher, que eu sou a favor de bater na mulher, que eu sou contra a Lei Maria da Penha, que a minha foto vai incentivar os homens a bater nas mulheres. É uma mentirada, né? Isso te incomoda, cara? Não, eu tenho peito de aço, não me incomoda. Logicamente, assim, o que mais me incomodou é porque a minha assessoria, às vezes, fica assim, né? Poxa, pra quê? Porque eles tendem a ser mais cautelosos, né? Eu sou um cara, como eu falei, sou muito autêntico. Se eu acredito numa coisa, eu abraço aquilo. Sim. Né? Mas você sabe recuar caso aconteça isso? Eu já cometi alguns erros pontuais que eu recuei. Nesse caso, eu não me arrependo de ter feito a foto, de ter ouvido ele e de contar essa história aqui que ninguém sabe. Sim. Não tem problema, eu respondo isso para qualquer um. Tá aqui, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo não conheciam isso aí. Né? Exato. Então, assim, eu não tenho. Agora, alguns outros erros, de ter comentado uma coisa, ter me excedido numa fala, enfim, coisas pontuais. Você responde o processo nesse momento? Na ética, eu sou recordista na Assembleia Legislativa. Eu tenho acho que uns 16 ou 17 lá. Porque eu falei. Porque teoricamente eu ofendi alguém, mas tudo tem um segmento. Quem me processa lá é feminista, é LGBT, é petista, é essa linha, né, de pessoas e movimentos, porque é o pessoal que eu combato. Sim. Eu combato com narrativas e desconstruções, né. E na justiça eu tenho também por coisas que eu falei. A justiça quer me incriminar porque eu fiz um comentário para se tu não quiser usar máscara, tu não usa. Tipo, eu falei um comentário, algo assim, estão querendo me incriminar, um processo como se eu tivesse cometido um crime, né? Tem gente aí corrupta aí que não é presa, eles querem me incriminar porque eu falei para a pessoa, se ela puder não usar máscara, não usa. Aí tem um outro juiz lá que que é defensor de bandido lá, que eu falei isso pra ele, fiz umas críticas mais duras, que tá me processando criminalmente. Então tem coisas assim, né, por debates. Sim. Nada porque eu fiz coisa errada, assim, né, orçamentariamente falando, dinheiro, propina, essas coisas. Sim. Não, é tudo porque eu falei, como eu falo muito, eu acabo tendo processado por isso. Ô Gessé, nós vamos para a terceira parte da nossa entrevista com o deputado estadual Gessé Lopes, e aí tem outros questionamentos, e um deles eu já vou te fazer, a gente já entra na terceira parte com esse questionamento. Pelo perfil que você mostra aqui na nossa entrevista, você não é político. Não. Segura essa resposta, a gente já volta, não sai daí. Aquele questionamento que eu te fiz no segundo bloco, você pode responder agora, porque, pelo que eu percebo, você não é político. Você é um cara direto, que fala a verdade e, como você mesmo disse, você procura ser autêntico. Nesses 3 anos de experiência na política, se eu posso dizer uma coisa para as pessoas, é que a política ela não é feita para o povo. A política é feita para os políticos. Por que eu digo isso? Porque acima do bem para a população, do bem da maioria, estão os interesses pessoais, partidários dos políticos. Então tudo lá visa voto. Visa o voto, visa o poder e, consequentemente, fazer alguma coisa boa para o povo. Dá para mudar isso, Gessé? É só o povo pode mudar. Né? É só o povo, só as exigências do próprio povo em escolher o candidato certo e fazer as exigências e as cobranças devidas, tá? Então só o povo pode mudar isso aí. Então assim, isso é a política. E se tu me fala se isso é tão político, não. Se isso é a política, então eu não sou político. Uhum. Realmente, eu não sou um cara que sento numa porta fechada para fazer acordos. Eu não vendo a minha convicção, eu não tenho nada para dar. Mas te procuram para isso? Também não, porque é o perfil, eles já sabem com quem podem conversar e com quem não podem. Eles sabem que quem está disposto a conversar
e quem não está. Sim. Então eles já sabem, né? Então eu tenho um perfil de ser um boca aberta, assim, no sentido de falar. Se tiver que falar, se o cara vir fazer uma proposta indecente, eu vou expor isso, né? Então eles tomam muito cuidado, acredito nesse sentido. Então, mas, por exemplo, nem tudo é ilícito, mas tem muitas coisas que é imoral, apesar de não ser ilícito. Por exemplo... Segura que eu sei. Essa eu preparei, essa pauta, agora essa pergunta é minha. Aposentadoria especial. Você votou contra? Votei contra, Então, assim, ali tinha um dispositivo naquela proposta que incluía os deputados também, numa futura benefício de aposentadoria com uma contrapartida do Estado. Então eu não poderia ser a favor de algo que poderia dar uma abertura a isso, né? Então por isso a gente votou contra. Neste momento de pandemia, onde o pai de família sai de casa para sustentar sua família e vive uma situação complicada, é meio complicado você aprovar uma aposentadoria especial que eu, por exemplo, como cidadão que pago todos os meus impostos, não tenho. Então é sempre assim, né? Como eu falo, a política ela é feita para o político se beneficiar. Essa que é a verdade. Então a gente tenta fazer diferente. Mas tudo ali gira em torno do benefício, né? Você vê, salvaram um governador que roubou 33 milhões, que sumiu com 33 milhões. É engraçado. E aí foi só eles salvarem o governador que, como forma de com passe de mágica, um assumiu a secretaria, o outro botou o chefe de gabinete como secretário, o outro indicou um vereador dele como secretário, tomaram o governo de assalto. Tem uma pergunta a respeito da tua relação com o governador Carlos Moisés, a gente já vai para ela, mas antes, o que você aprendeu com a sua maior falha, cara? Olha, o que eu devo pensar um pouquinho mais, às vezes, assim, né, antes de medir as consequências. Eu acho que às vezes eu sou um pouco inconsequente, assim. Eu poderia, às vezes, não ser tão impulsivo em algumas coisas. Mas eu vou te dizer que não é fácil, cara, porque quando tu tens esse perfil assim, e quando eu sinto a necessidade de falar uma coisa, eu não posso deixar de falar sobre isso. E eu não consigo segurar. Eu não consigo estudar aquilo até, porque quando eu tô muito convicto, é uma teimosia mesmo. É um perfil que eu tenho que é danado. E eu sei que é difícil. Mas eu acredito que eu amadureci bastante, assim, do que eu era antes, do que eu sou agora. No começo, eu chutava muito o pau da barraca, vamos dizer assim, e hoje eu tento canalizar esse meu perfil para coisas mais efetivas. Sim. Antes eu chutava aqui, chutava lá, e, né, eu acho que eu tentei focar e canalizar mais para o trabalho legislativo mesmo, assim, aí tentando resolver problemas desta forma, levar para o plenário, levar para uma linha onde a gente pode resolver problemas, né? Então talvez isso, tentando usar o meu perfil de um cara que é independente, né? Que tem um perfil independente, tem um perfil bem traçado do que eu sou, do que eu voto, do que eu defendo, e canalizar isso para o bem de Santa Catarina, né? Visando, com a minha opinião, com as minhas propostas, com o meu pensamento, formar uma opinião das pessoas para o bem da sociedade, né? Ainda que seja assim só com opinião sobre um assunto que está acontecendo em Santa Catarina, sempre focalizar isso, trazer para cá para que a gente possa mudar ou manter a moral da sociedade. Então, às vezes não com um projeto de lei, como já tem, né, contra a linguagem neutra, contra a ideologia de gênero, mas também trazer a sociedade para esse tipo de pensamento, para que a gente possa fomentar isso e fortalecer a direita, fortalecer os conservadores. Você é contra a ideologia de gênero, contra a esquerda, contra a corrupção. Essa maneira de pensar toma aí muito tempo da tua estrada como parlamentar, né? Porque falar desses assuntos ela é bem polêmica, né? Apesar de que agora, quando vem de mim assim, já se tornou normal. No começo
qualquer coisa que eu falava virava mais polêmica. Hoje não, hoje eles veem ali que eu meto pau mesmo nesses movimentos gaysistas, meto pau em feminista, denuncio, né, doutrinação na escola. Agora mesmo eu denunciei mais uma escola que estava promovendo esse tipo de matéria em Santa Catarina. Daí os pais, os alunos, principalmente os que me seguem, eles ficam incrédulos, aí pega os militantezinhos, os alunos que são de esquerdinha, que já estão dominados, que já estão doutrinados, eles vêm no meu perfil, aí faz aquela bagunça ali, faz parte do debate. Eu espero que sempre a tendência é que essas pessoas que acham que não estão doutrinadas, que elas possam vir para o meu perfil e ver que elas estão erradas, né? Então eu deixo eles ali falam as bobagens, crianças achando que são os donos da verdade, porque foram doutrinados pelos professor bacaninha e socialistas da sala deles, os ativistas, mas a gente procura trabalhar isso sim. Eu não vejo que isso toma meu tempo, eu acho que eu vejo isso como uma missão para mim. Você não pensa em não dar liberdade de expressão para essas pessoas que fazem esses questionamentos? Como é Tem que que se ter liberdade de expressão. Logicamente, ali é uma página particular, né? Uhum. A liberdade que elas têm de falar isso lá na casa delas, na rua. Se quiserem falar sobre isso com os amigos deles, é problema deles. Sim. O meu problema, na minha página eu limito. Às vezes passou do ponto, já ficou ali muito militando na minha página, eu já bloqueio. Devem te chamar de tudo ali. Me chamam de tudo. E E na escola, eu sou completamente contra que isso seja tratado dentro da escola. Então, por isso que eu denuncio mesmo, critico, falo o nome da escola, falo o nome de professor, tem um monte de professor que me processa, porque eu exponho mesmo. Então, mas eu acredito que isso é a minha missão como parlamentar também, porque eu sou um fiscalizador do Estado. Exato. E eu sou contra isso, eu tenho que fiscalizar isso. Exato. Deputado, se você pudesse fazer uma regra que todos tivessem que seguir, qual seria essa regra? Uma regra que todos deveriam seguir. Eu acho que eu não sou muito a favor de regras, mas eu acredito que o valor moral constituído ele deveria ser uma regra moral. Uhum. Não como uma regra em forma de lei e punição se tu não seguir, mas Sim. Uma regra moral, porque tudo que a gente construiu de valores não foi uma imposição. Foi na base do convívio entre as pessoas, entre erros e acertos. O que foi acertado se manteve, o que foi errado foi tirado. Isso e a gente chegou no que está aqui hoje. Uhum. Para meia dúzia de arrombado, militante aí, começar a querer impor novas regras, cagar regra, né, novas outros tipos de moral, né? Eu acho que cada um pode fazer aquilo que bem entende, porém a regra moral instituída, ela deve ser preservada e defendida. Por isso, pelo bem e pelo convívio saudável entre as pessoas. Por causa dessas pessoas que têm pensamentos revolucionários, que querem impor as suas ideias, querem botar ideologia de gênero, que querem criminalizar o homem, que querem cota racial porque diz que todo mundo é racista, essas pessoas é que instigam a polarização. Uhum. Porque essas pessoas são minorias, essas pessoas são com mentes revolucionárias que querem mudar a sociedade. Então elas é que instigam a briga entre as pessoas. Uhum. Essas as pessoas é que são do mal. Essas são ideias que podem ser debatidas, mas não impostas. Uhum. E não impostas no sentido de tu ser contra, é porque tu é criminoso. Se tu é contra a cota, tu é racista. Se tu é contra a ideologia de gênero na escola, que tu é homofóbico. Isso é imposição. Uhum. Isso gera mais asco ainda das pessoas, mais asco ainda do homossexualismo. Eles não representam os gays decentes. E existe muito gays decente que é contra essa putaria toda aí, né? E isso a gente dá valor. Inclusive eu tenho muito seguidor gay que fala que é contra ideologia de gênero, LGBT, totalmente desnecessário no meu ponto de vista, mas jamais quero cercear a liberdade deles de se expressar. Mas eu quero sim acabar com esses movimentos no sentido argumentativo, mostrar para o povo que eles são desnecessários. Vencer nas ideias. Exatamente. Bom, vamos falar do teu relacionamento com o governador Carlos Moisés. Vocês se falam? Não, a gente nunca se falou. Não é?
Vocês são do mesmo partido. A gente é do mesmo partido, na campanha, fiz campanha para ele, lamentavelmente eu carrego esse fardo, né, nas minhas costas. Com a vice-governadora, Daniela? Tem um relacionamento com ela? Melhor que com o Moisés, né? Melhor que com o Moisés, até porque eu não tive atrito com ela, apesar de que quando ela subiu, eu digo que quando ela no governo foi igual o cinzeiro em moto. Não serviu para nada, né? É o que eu digo, não fez nada. Ele que tá falando. Para mim não serviu nada, eu falo isso para ela. Para mim, eu entreguei várias ações legais que ela poderia resolver no governo sem orçamento, era só ela canetear e resolver alguns problemas. E ela decidiu não entrar em atrito com deputados, não decidiu tentar se permanecer lá, pensou mais nisso, tirou um monte de vagabundo do governo e encheu de outros vagabundos. Então não fez nada com nada. Então, apesar dessa crítica, não tenho nada pessoal com ela. O Moisés foi o traidor da causa. Né? Ele traiu a causa, traiu a sua base, se afastou do Bolsonaro, né? Ele quis se afastar, ele fez de todas as forças para não se vincular ao nome do presidente, para desvincular o seu nome do presidente. Começou pela campanha, que era o comandante Moisés, e depois que elegeu, ele virou o Carlos Moisés, né? Então tu já vê que ele quis se afastar desse... Pois é, né? Teve isso, eu nem percebi, mas é verdade. Não, essa foi a primeira coisa que eu percebi, né? Ele era o comandante Moisés para ser o capitão Bolsonaro, né? O que me chamou a atenção na eleição do Moisés é que até o segundo turno, quando virou pro segundo turno, eu nem sabia quem era o Moisés. Do nada ele explode aí. Porque daí no segundo turno era ele, que era uma novidade, ou era o Merizio, que era um macaco velho, né? Uhum. Então o pessoal apostou aí no... Tu acha que o povo catarinense errou? Olha, cara, se tratando que o outro era o Merizio, acho que ia dar no mesmo. Nenhum nem outro ia fazer nada diferente. Pessoal, nós estamos perto do nosso fim aqui na entrevista com Gessé Lopes, deputado estadual, mas antes tem mais duas perguntas. Se você fosse presidente da República, o que faria de diferente? Essa pergunta eu não arredaria, eu não recuaria, como o Bolsonaro recuou, né? Mas aí não ia ter governabilidade. Mas eu ia mostrar para o povo que eu fiz diferente. Eu, no caso dele, 27 anos de deputado federal, 70 anos quase, uma oportunidade ímpar de ser livre, de ser independente, eu acho que ele deveria ir assim até ser cassado. E o povo vê que ele foi cassado por ele não ter se corrompido, entre aspas, não ter negociado com essa ala, que é a ala mais vagabunda da política, que são as pessoas que negociam. Porque eu digo o seguinte, a esquerda ela é previsível. A esquerda é veneno em garrafa de veneno. Tu sabe o que ela é. Então tu não te engana. O Centrão tu não sabe. Né? O Centrão, o gabinete deles um balcão de negócio. E eu acho que isso não é justo com a sociedade, eles usar os benefícios do povo, o dinheiro do povo, para se beneficiar politicamente. Tu tens que apoiar as pautas do governo se tu estiver convicto daquilo e tu achar que aquilo é certo, e basta o governo tentar te convencer de que ele está certo, que a proposta é boa. Até aí. Se tu quer algo a mais para ajudar, mesmo que o projeto é bom, mesmo que tu concorde, tu vai votar contra o teu conceito daquela proposta só porque o governador ou o presidente não te deu o cargo, não te deu aquilo que quer, o povo tem que saber disso. O Bolsonaro deveria ter denunciado essas pessoas. Ó, eu fui conversar com aquele deputado lá do gabinete e tal, fui lá falar do projeto dele, fui pessoalmente lá, e o cara disse que só ia votar se eu desse um cargo para ele. Começava a denunciar. Ele só tinha, eu acho que eu, no caso dele, eu ia aproveitar essa oportunidade para tentar mudar o sistema. Se não mudasse, paciência. Eu tentei, né? Eu acho que ele teria que, essa é a minha única crítica, ele não deveria ter recuado, deveria ter, porque se for para ele, que eu acredito nele, tô com ele. Então, essa era a pergunta, 2022... Tô com ele porque eu acredito na... Trabalho de reeleição. Eu estou com ele porque eu acredito na boa intenção dele. E ele, naquele momento, ele achou que não, eu tenho que fazer isso porque é melhor isso e eu ficar aqui do que eu acabar saindo e voltar à esquerda. Tudo bem, tem essa leitura. Tem isso também, né? Porém, eu
Se fosse eu, no caso dele, eu não recuaria. Não teria demitido Weintraub, não caía em pressão de mídia. Se eu não fosse reeleito, estava tudo bem. E se eu fosse impeachmentado, tudo bem. Mas eu tinha sempre o povo ao meu lado. A internet está aí para te ajudar, para te se comunicar com as pessoas e mostrar a realidade do parlamento. E teria que ser assim. Fui lá, conversei e o resultado é esse aqui. O cara não vai apoiar a reforma porque eu não dei o ministério tal para ele. Ponto. Já bota ele no mato. E pronto. Tem que ser assim. Ele vai vir dizer que era mentira? Não, é isso aí. Vocês vão ver lá no voto dele como é que foi. E pronto. Ia perder. Não ia passar a reforma, que era importante, mas não vai mudar o sistema. Tu sempre vai botar um presidente que vai ter que se corromper junto ao parlamento enquanto a gente não mudar a politicagem, né? Então eu acho que seria mais a minha crítica ao Bolsonaro, uma crítica construtiva, nada que interfira no meu apoio a ele, e talvez ele se posicionar um pouco mais ali contra o STF, essas prisões arbitrárias, né, de pessoas que estão sendo presas por darem opinião. Então eu acho que um pouquinho ele se posicionar um pouco mais. Você não tem medo de sofrer uma represália assim? Cara, medo eu não tenho, receio a gente tem, né? A gente tá vendo coisas absurdas aí, jornalista sendo preso por dar opinião, né? Então, a gente não deputado federal sendo preso com imunidade parlamentar. A gente tem receio, agora eu não vou ficar quieto por conta disso. Né? Deputado, a última pergunta. Muitas mulheres acham o senhor machista. Se você pudesse ser uma pessoa do sexo oposto por um dia, qual seria a primeira coisa que faria? Bom, assim como esse termo machismo, o racismo, a homofobia, o genocídio, todos eles, o assédio, são adjetivos que foram banalizados. Eles perderam o senso daquilo que eles realmente são. Porque foi jogado aos ventos. As pessoas sem ser. Tu é racista sem ser racista. Então tu perdeu um pouco do que é machismo. Eu sou machista por quê? Por que sou machista? Me diz. O que eu fiz? Machismo é crime. Se eu descriminalizar uma mulher, eu estou cometendo um crime. E discriminação é idiotice. Mas o que é ser machismo? Ser contra o movimento feminista? Isso é ser machismo? Para mim isso é ser coerente. O feminismo quer criminalizar o homem, né? Não quer que a mulher se vincule ao homem, quer destruir a família. O que é ser machismo? Né? Então, me digam o que é ser machista. Porque eu não sei, no termo de vocês, né? Tem mulher que acha que um homem que mexe com a mulher na rua, faz um elogio, faz um assovio, isso é ser assédio, isso não é assédio. Mas tem gente que acha que isso é assédio, porque banalizaram, a gente já nem sabe mais o que é, o que não é. Então, não sei, primeiro me digam o que é ser machista. O que eu fiz para dizer que eu sou machista, primeira coisa. E qual é a segunda pergunta? Se você fosse do sexo oposto por um dia, qual seria a primeira coisa que faria? Se eu fosse do sexo oposto? Do sexo oposto. Se você fosse uma mulher por um dia, o que você faria? Bom, com certeza não ficaria com um homem. Acho que eu seria lésbica. Deputado, eu te agradeço a presença aqui no estúdio. Foi um papo muito bacana, foi esclarecedor, inclusive. Faltou perguntar alguma coisa? Não, foi legal. Parabéns pelas perguntas, pela forma como você conduziu. Nesse estilo aqui a gente vai 3, 4 horas, nem sente, né? Isso é muito bom. Eu gostei das pautas, eu gosto de falar sobre esses assuntos porque a política ela é chata, né? A política tradicional, a estrada, a obra, a emenda parlamentar, isso aí tá chato, né, cara? Clichê desgraçado, né? Ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. E o que eu falo aqui é representatividade, né? Eu represento pessoas que pensam como eu lá. Sim. Então as pessoas gostam mais. Quem gosta de ouvir, e quem não gosta de ver também para criticar. Sim, então ela se torna até mais... Tem público. Ela se torna até mais uma política mais agradável de se ouvir e debater, né? Porque gera debate. Nós temos um quadro aqui no canal para fechar a nossa entrevista com o Gessé Lopes, deputado estadual. O convidado vende. Já vendeu alguma coisa? Se eu já vendi alguma coisa?
É muito simples o quadro. Você vai fazer suas considerações finais e um pedido de patrocínio aos empresários que estão nos assistindo agora para patrocinar o Valor Entrevista aqui antes, com o Alan antes de pedir Santiago. patrocínio, como é que é? Você vai fazer suas considerações finais. Tá. E depois eu peço um O patrocínio patrocínio para a gente aqui no trabalho que a gente faz com o Valor Entrevista. Valor Entrevista. Então, o recado que eu deixo para as pessoas. Acompanhem a política. Cobrem do político aquilo que ele deve ser cobrado. Entendam o que um legislador deve fazer, o que um governador deve fazer, o que um do Poder Executivo, e cobrem eles de forma coerente. Cobrem eles daquilo que eles realmente têm que fazer. Então tem que aprender qual é o objetivo, qual a finalidade, qual a missão do legislador e qual a missão do governador. Então a primeira coisa é isso, e cobrem, participem, sigam eles nas redes sociais, ajude, apoie aqueles que vocês acham que representam vocês, e critiquem os outros. Acho que tudo é válido. Sim. A crítica, ela muitas vezes faz a gente repensar certas coisas, e os políticos não são diferentes. E cobrem daqueles que estão lá por benefício próprio e por benefício partidário. Procure sempre um cara que realmente te represente como pessoa, como cidadão, alguém que vai te representar a hora que essa pessoa estiver falando, defendendo uma pauta, cobrando o governo ou defendendo uma bandeira que ele realmente esteja te representando. Isso se tratando de legislador. E quero deixar aqui um recado para quem gosta de patrocinar bons eventos, bons programas, e com certeza Valor Entrevista aqui, é Valor Entrevista, né? Entrevista. Valor Entrevista, o nome, com o apresentador aqui, show de bola. Com certeza você vai ganhar em visibilidade, porque o homem aqui é fera e sabe conversar e sabe entrevistar. Maravilha, deputado. Antes da gente finalizar, eu tô ali com o Cabo Venturelli, tem um assessor aqui do deputado também. Cabo, são feios, né? São feios, mas isso daí é outro detalhe. Mas gente fina. Cabo, no nosso armário aqui tem uma bandeira, eu quero que tu traga ela aí pra gente, tu já vai abrir o armário, tu já vai encontrar essa bandeira aí. Traz aí pra gente, eu quero finalizar o nosso vídeo. Eu quero finalizar o nosso vídeo aqui com Gessé Lopes. Aí, ó. O que significa essa bandeira para você, sendo um patriota? Bom, não sendo vermelha, né, a gente já vê que são os valores daquilo que a gente deveria ter, que é o valor dos princípios, o valor do patriotismo e de uma nação. Uma nação é quando a nação ela é unida, quando as pessoas são unidas em um valor, em um propósito, em uma defesa. Então a gente precisa recuperar a cor da nossa bandeira. Tem gente querendo torná-la vermelha. Vamos manter ela verde, amarela e azul e defender os valores que com ela e com o tempo foram constituídas, o valor da família, o valor da moralidade, que as pessoas que querem mudar a cor dessa bandeira são as pessoas que não são pessoas com bons pensamentos e com bons objetivos para o nosso Brasil. Então, mantemos o nosso patriotismo, mantemos a cor dessa bandeira e mantemos a nação unida, porque a nação brasileira unida com certeza tem muito a evoluir ainda, tanto socialmente quanto economicamente. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, desejo sucesso, tá? Ano que vem, ano de eleição, que você possa ter aí muito sucesso na sua pré-campanha, na sua campanha. Desejo muito sucesso para você. A você que ficou do outro lado até agora nos assistindo, meu muito obrigado. Como nós temos o nosso lema, contamos histórias reais inspiradoras e, claro, um trabalho feito de forma imparcial, plural, hoje recebendo aqui no estúdio o deputado Gessé Lopes. Deixa o like, faz um comentário, claro, siga as nossas redes sociais. Nos vemos na semana que vem com mais novidades aqui no canal Valor Entrevista. Sigam e patrocinem. Abraço, tamo junto.